Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, hoje nós vamos falar de um assunto, que temos dois lados da moeda, vamos assim dizer, que a questão se você deve operar com lista de sinais, né? Se é bom utilizar esse tipo de referência, tá? Vamos lá. Primeira coisa que nós temos que entender é que a utilização de listas de sinais, ela tem um conceito, na verdade, de ser uma referência, ok? Para que você, com a sua análise naquele momento, confirme aquela referência e assim faça as suas operações. A lista de sinais, ela é super indicada para quem está iniciando no mercado. Por quê? Porque ela dá respaldo, né, de uma maneira técnica que naquele momento existe uma alta taxa de probabilidade, essa é a palavra, probabilidade, chance de acontecer aquilo que ela está prevista ali, tá bom? Então, para iniciantes isso é muito bom porque serve como referência. Mas será que é só para iniciante que funciona? Não, de maneira nenhuma, tá? Porque a lista ela tem um conteúdo, um valor, uma técnica por trás para ser feita, aonde funciona tanto para a pessoa iniciante, intermediária e avançada. O que eu vou explicar para vocês aqui hoje, e o que eu tenho como objetivo aqui, é apenas explicar como é que funciona um modelo de lista, como é que ele é feito basicamente, tá? E como é que você pode estar avaliando, né, a questão da qualidade da lista, né, a quantidade de informações que essa lista vai dar para você, enfim. Eu vou tentar explicar como é que ela funciona, como é que é feita, para que você assim consiga entender o nível de confiança que uma lista tem, o nível de possibilidades que ela pode te entregar de resultados. Primeira coisa que você tem que entender, eu vou pegar a nossa como exemplo, tá, do Dobrando a Meta. Toda lista, né, ela é feita utilizando a referência do passado, tá? Primeira coisa que você tem que entender, toda lista ela é feita em probabilidade, quer dizer, ela usa números, questões matemáticas para dizer que o passado, né, vai ser novamente replicado no presente ou no futuro, tá? Então, é, como é que é basicamente feito essa análise do passado para prever o futuro? Para você entender de maneira um pouco sucinta, nós utilizamos muitas vezes períodos de análise de diversos dias para trás, como por exemplo 15 dias atrás, 20 dias atrás, 30 dias atrás, e nós analisamos e começamos a perceber que sempre naquele horário você está tendo uma alta taxa de assertividade naquele momento está tendo aquele tipo de movimento. Como, por exemplo, nós analisamos que meia-noite e 30 na USDJPY, a vela está sempre se movimentando para put com expiração de 5 minutos. Então nós temos sempre, não vou até mudar a palavra, não é sempre, ela a maioria das vezes está fazendo isso, tá? Então, nós com esse dado, nós comparamos esse período, sei lá, se a gente analisou que isso foi em 10 dias, sempre em 10 dias está acontecendo isso. Nós vamos lá e analisamos em 30 dias, 40 dias, 90 dias e nós tentamos fazer o que? Confluência. O que é confluência, gente? Confluência é utilizar diversos períodos de análise que eles em si têm que indicar o mesmo sentido. Então, em 10 dias tem que indicar que seja put, em 30 dias também indicar que seja put, em 40 dias também indicar. Quando um sinal ele tem diversos períodos indicando para o mesmo sentido, quer dizer, ele tem confluência e é um sinal mais forte. Por isso que você começa a ver muitas listas com muitos sinais, uma lista que tem, sei lá, 100 sinais, 200 sinais, né? É uma lista que ela tem poucos filtros, porque os melhores sinais eles não acontecem com tanta frequência. Primeira coisa que você tem que entender. Segundo, quando você começa a ver que o serviço é muito barato, o cara está cobrando, sei lá, R$ 20 para te entregar uma lista, gente, desconfie. Uma lista bem feita demora muito tempo. Utiliza-se diversos softwares, diversas ferramentas para que seja feita em uma ferramenta comparada com a outra e assim, depois de fazer essas duas análises, além de tudo isso que eu expliquei para vocês, ele realmente prepare a lista final, tá? Que é esta maneira, que é a maneira que toma mais tempo, mas é a maneira mais assertiva, tá? Então, pessoas que fazem esse tipo de trabalho tendem a se cobrar um pouco mais, porém é coerente com a consistência que essa lista tem.
Uma lista pode ter um resultado bom em um dia, 2 dias, mas uma lista boa, ela tem um filtro bom, vamos assim dizer, ele tem uma consistência de semanas e meses. É assim que a gente analisa, tá bom? Então, você já entendendo como que uma lista funciona, o principal objetivo de uma lista é ser um indicador para que você, né, utilizando esse indicador, quer dizer, essa análise que ela fez, você confirme, veja essa palavra, confirme que naquele presente momento, né, naquele presente momento, o sinal está também favorável para que se repita, tá bom? O que seria se repetir? Você já deve ter visto, né, nos outros vídeos a tendência, você deve ter visto nos outros vídeos que eu já postei as notícias, você deve ter visto também a volatilidade. Então, você vai analisar, obviamente, esses 3 conceitos básicos, tá? E além disso, para quem faz parte da minha Premium, eu também entrego, tá, um mini curso, é tudo gratuito, gente, um mini curso onde a pessoa vai aprender a como ela segue os sinais, né? Na verdade, eu vou até dar o título para vocês, é como seguir os sinais e diminuir o risco do loss, tá? Então, essa técnica, ela faz uma confirmação, né? Eu ensino a tentar fazer uma confirmação de que aquele sinal que foi previsto no passado, porque toda lista é assim, passado para futuro, toda lista que você confirma que o passado foi feito e que no presente está com a alta taxa de se repetir, você vai lá e faz a sua entrada, tá? Lembre-se sempre, toda lista é feita de maneira matemática, quer dizer, tudo é probabilidade. E a sua análise no momento também tem uma análise de chance, de probabilidade, tá? Pode ser uma análise de price action, de movimentação de gráfico, ou uma análise probabilística também, fazendo confluência, né, que é aquela análise que compara a sua análise do presente com a análise do passado para ver se está tudo igual. Então, o sinal, gente, ele é para todo tipo de pessoa, para o iniciante ao avançado. O que muda é, muitas pessoas entendem que o sinal, lista de sinais, elas tendem a entregar um resultado consistente a vida inteira, o ano inteiro, acha que faz milagre. E não é assim, gente. Vocês precisam ter um conhecimento básico para filtrar, para entender que aquela lista ela foi feita desta maneira que eu expliquei para vocês e que vocês têm que fazer a confirmação com essas informações que eu passo para vocês. Como que você confirma, como que você analisa, é super importante. Então, para resumir, eu super recomendo a utilização de lista, uma lista bem feita, obviamente, tá? E que você tenha conhecimento para utilizar a lista, tá? Lista é um indicador, é uma referência, não é um milagre, tá? Para que vocês entendam também uma qualidade de lista, o que eu gosto muito de entregar aqui para as pessoas é o quê? É informação, tá? Então, por exemplo, eu sempre gosto de entregar aqui, ó, os resultados de sinal por sinal para você comparar como que a lista está se comportando, né? Se o ativo estava fechado, como por exemplo aqui teve um cancelamento de tendência. Se você não sabe como é que é um cancelamento de tendência, é quando, se você não viu, tem outros vídeos nossos aqui já disponibilizados, tá? O cancelamento de tendência é quando você está exatamente no sentido de put e a tendência é fortíssima para call. Então você obviamente não vai fazer entrada naquele sinal. Então ele se torna-se cancelado. Então nós entregamos todos esse resultado. É isso que você tem que buscar em uma lista, é detalhamento, é informação, tá? E obviamente taxas de assertividades, né? Como por exemplo, sem martingale, com martingale 1, martingale 2. Se você não sabe o que é martingale ainda, volta nos vídeos que eu também já expliquei sobre isso. Essas informações também é muito importante para você verificar se o seu modelo de gestão está correto, se está com o melhor resultado para as listas, tá? Aqui a gente também entrega modelo de gerenciamento, né? Que modelo de gerenciamento no sentido assim, análise de gerenciamento. Nós fazemos a comparação se você estivesse fazendo com martingale 1, com o multiplicador um diferente do outro, sem martingale, com o martingale 2. Então, gente, o conceito da lista é o quê? Te entregar informação. Depois que a lista é feita com informação, depois que ela é entregue e tem o resultado, eu novamente entrego mais informações para vocês entenderem como tudo foi feito, qual foi o resultado, como é que você poderia ter pego um resultado melhor pelo seu gerenciamento. Por exemplo, aqui o cara só quis fazer entrada sem martingale, foi 15%, só que ele olhou e ele achou que se ele tivesse feito com martingale 1,
que o risco também é baixo, ele teria um resultado de praticamente mais do que o dobro, o triplo do que o gerenciamento que ele utilizou. Então esse tipo de informação é o que é importante quando você quer pegar uma lista de qualidade, tá? Então é isso que nós entregamos aqui, né? É esse tipo de informação e não só falando da dobrando a meta, é isso que você deve buscar de qualquer lugar que você está fazendo lista de sinais, seguindo lista de sinais. É informação, ok? Então, gente, é isso que eu queria demonstrar para vocês. É como é que funciona, como é que você deve utilizar e como que é um modelo de lista com resultados, com detalhamento, como é que é o ideal para que você consiga estar realmente utilizando todas as informações possíveis do mercado ao seu favor, tá bom? Um forte abraço, fui!